Olá, Fera. Estamos aqui para fazer os comentários da prova de Biologia. Foi observado na prova, a prova mostrou uma boa distribuição dos conteúdos, começando aí com a questão número 1, falava sobre biotecnologia, um tema atual, tá? Dentro do esperado, tá? Tema trabalhado pela equipe, sem dúvida nenhuma. O aluno estudou e foi beneficiado. A questão do número 1 falava sobre PCR, a reação polimerase em cadeia, como é que a técnica é realizada, tá? O uso da técnica nos testes de paternidade, muito bem elaborada a primeira questão atual, direta, muito bem elaborada. Questão número 2, como de praxe, a prova traz questões que falam sobre bioenergética. O tema bioenergética aparece na questão de número 2 e aparece na questão número 6. Na questão número 2 a gente observa o processo catabólico, fala de fermentação, tá? Fala da degradação do composto orgânico. Para a questão de número 6, a bioenergética ela vem falando sobre reações anabólicas, fala de fotossíntese. Então, dentro do esperado, geralmente uma ou duas questões nesse contexto. A questão de número 3, ela coloca o conteúdo de histologia e faz uma aplicação da histologia no tema atual e com uma ideia preventiva. Fala sobre acidente automobilístico e fala sobre o uso do cinto de segurança. A questão enfatiza algumas células de importância dentro dos tecidos, tá? Utiliza conceitos que o aluno necessitava conhecer o tipo celular para fazer a realização das questões, mas muito bem elaborada, muito bem colocada, com essa ideia de informação. É uma prova que ela já traz uma característica de inovação. Então, muito bem elaborada a questão número 3, que trata de histologia. A questão número 4, ela traz uma certa novidade, tá? Dentro das provas da Universidade Federal, da Coveste, que ela traz aí genética de populações, com relação ao equilíbrio de Hart e Weinberg, assunto que não é um assunto recorrente, mas que a questão não trouxe grandes níveis de dificuldade. Foi uma questão do nível mediano para fácil, foi uma questão bem colocada, falando sobre genética de populações. Na sequência, nós temos aí a questão do número 5. A questão número 5 fala sobre relações ecológicas, utiliza temas como herbivoria, uso de agrotóxicos, fala sobre pragas, o controle de pragas com o uso de agrotóxicos. Então, é uma questão bem elaborada também, dentro do esperado. A gente tem essa tendência de falar sobre esses temas, como ecologia, tá? Tem aparecido nas últimas provas. Como eu já havia falado, a questão número 6 aborda o tema bioenergética, como é comum, não sobre catabolismo, não sobre anabolismo, como eu falava de fermentação, essa sobre fotossíntese. A questão número 7, ela fala sobre biocombustíveis e fala sobre a relação dos combustíveis e o meio, trazendo aí a ideia de impacto ambiental. Então, fala sobre camada de ozônio, queimadas, tá? Então, questão também dentro do esperado. Tá? Mais uma vez, aí uma questão de parabéns pela elaboração. A questão de número 8. A questão número 8, ela fala sobre zoologia. E ela traz o grupo dos quinidários, como o segundo grupo que aparece na escala evolutiva, animais invertebrados. Tá? Fala sobre as colônias, os grupos morfológicos, fala de pólipo, fala de medusa, fala na fisiologia do organismo. Então, faz um comparativo, mistura alguns conceitos com poríferos. Então, o aluno tem que ter uma ideia para a gente sobre zoologia. Seguindo o mesmo contexto, a gente entra na questão número 9, que trata também de animais, onde o aluno que viu, estudou, foi contemplado, conceitos como animais tribásticos, deuterostômios, metamerizados, sistema digestório, caracterização, tá? Falou sobre as ampolas Lorenzini dos tubarões, faz uma ideia dos ataques de tubarão, pelo qual a cidade de Recife já passou um tempo, sempre está na iminência de um ataque, certo? Então, zoologia na questão, muito bem elaborada. Questão de número 10. A questão número 10, ela fala sobre bactérias, Escherichia coli, infecções bacterianas e a atividade do organismo na resposta às infecções.
Então, a questão aí tanto aborda temas como microbiologia, como histologia e programa de saúde. Interação do organismo parasita no hospedeiro. A questão de número 11, ela fala sobre viroses. E aí ela dá ênfase à ideia da replicação do vírus. No enunciado trata do vírus de cadeia positiva, faz essa observação, fala sobre o ciclo lítico do vírus, da hepatite, usa o termo interferon, tá, como mecanismo de defesa inespecífico, certo? Bem elaborado também, ótima questão. Questão número 12, ela dá sequência com a ideia do programa de saúde. Só que aí ela trata de animais, nematelmintos, ascalmintos, fala dos vermes. Então, o aluno aí começava com a ideia da infecção, da infestação do parasita no organismo. Continuidade, a questão de número 13, ela fala sobre sistema reprodutor feminino e uma má formação do útero, no caso aí do útero de Delphi. Fala sobre o processo de ovulogênese, fala sobre a conclusão na formação do gameta feminino. Então, o aluno vai precisar de conceitos anatômicos e conceitos de citologia, tá, para resolver quanto à divisão celular. Mais uma questão muito bem elaborada, muito bonita, atual, trazendo informação, fonte aí do G1. A questão do número 14, ela fala sobre IMC e faz uma relação aí com a obesidade. Tá? Então, uma questão também que traz aí um tema atual, certo? Fala dos cuidados com a alimentação, tá? As consequências de uma pessoa que mostra um IMC acima do limite, muito bem elaborada também, muito bonita a prova esse ano. A questão de número 15, ela traz fisiologia de uma forma bem ampla, bem abrangente. Fala de sistema cardiovascular, fala de economia de energia no corpo, trata também do assunto, questão de se manter aquecido, metabolismo, bem interessante também. E a prova de biologia finaliza a questão número 16, com questão que estava faltando aí, alguma coisa com genética, que também é um assunto recorrente, sempre aparece nas provas. E aí, o aluno que estudou, que viu genética, que aguardava uma questão de genética, ele foi contemplado aí com uma questão, tá, que falava sobre alguns tipos de herança. Falava na herança do grupo sanguíneo, cor dos olhos, e o lobo aderente, o lobo solto com relação à orelha. Falava sobre as possibilidades de paternidade, e aí trazia conceitos básicos, mas de uma forma bem abrangente. Bem interessante a prova. Então, o aluno que estudou, foi contemplado, fez uma boa prova, sem dúvida nenhuma, tem um resultado positivo.